A gente pode dizer, até com certa tranquilidade, que Shingeki é um dos animes mais famosos da atualidade, né? Todo mundo assiste, todo mundo conhece Shingeki, todos os otaquinhos do ocidente, no geral, amam Shingeki, né? A gente pode dizer assim. Ou pelo menos boa parte dos otaquinhos. E eu não era diferente. Eu comecei a acompanhar Shingeki desde que saiu o primeiro episódio do anime, em 2013. Eu comecei a ler o mangá esse de 2009, que até, né, considerando em termos de mangá e anime, é um mangá recente, né? E eu acompanho então desde essa época, né? Desde 2013 eu acompanho o Shingeki com afinco, assim, sempre que saiu um capítulo eu tava lendo e tudo mais. E como era bom, né? Como era bom esse mistério de que são os titãs e o que é que os titãs estão fazendo e por que tá acontecendo e o que é que esses personagens estão fazendo. E meu Deus, como eu gostava disso, como era gostoso isso. E agora a gente chegou no final disso, né? Chegou no final de Shingeki. Shingeki acabou. Saiu hoje o último capítulo de Shingeki. E eu posso falar com tranquilidade que Shingeki é simplesmente a pior coisa que eu já li. Pra gente chegar nisso, a gente tem que primeiro, né, voltar um pouco antes dos últimos capítulos, que pra mim são as piores coisas já escritas na história da humanidade, assim, tipo, eu não consigo pensar numa coisa que eu li que se afundou tanto. Claro que eu tô aqui deixando de lado outras obras ainda piores, feito, sei lá, Redo of a Healer, que é simplesmente criminosa a existência do anime desse, ou do mangá desse, que seja, mas eu tô falando aqui de uma obra que, né, que era boa e simplesmente se afundou, uma obra completa, uma obra que tinha tudo pra ser boa. E simplesmente não é. Mas mais uma vez a gente tem que voltar um pouco atrás para poder contar essa história. A gente tem que voltar um pouco para quando rolou o time skip. Que ali, pra mim, foi o momento que Shingeki se perdeu completamente. Porque antes disso, Shingeki era muito, né, um mistério sobre o que, é que são os titãs e tudo mais, até que a gente descobre que a origem dos titãs e que os titãs eles são humanos que estão sendo castigados e são transformados em titãs e são jogados nessa ilha, essa ilha que está presa lá por conta do rei que não quer enfrentar os titãs e tudo mais. E quando a gente descobre tudo isso, lá atrás, antes do time skip, é muito legal. Mas aí depois os personagens, né, chegam no momento deles começarem a se libertar. E aí a gente vê o time skip, né, que é para ter todo o desenvolvimento da cidade, agora que eles descobriram uma cidade lá de fora e tudo mais. E a gente vê o autor de Shingeki dar uma flertadinha com nazismo. Simplesmente isso, ele está flertando com o nazismo. Assim, eu não vou ficar aqui explicando que, meu Deus, que isso é um paralelo completo com o nazismo, né? Porque a gente vê claramente um país que montou campos de concentração praticamente, com pessoas que estão vivendo dentro desse campo de concentração porque elas são de outra raça, que são considerados demônios, e eles usam uma braçadeira no braço com uma estrela. E eu acho que eu não preciso falar nada além disso para dizer, né, o flerte com o nazismo que isso tem. Mas eu vou dizer mais do que isso, porque a gente vê o Eren querendo fazer nada mais nada menos do que eugenia, né? Ele quer exterminar uma raça completamente, na esperança de que sem essa raça, as outras raças, a outra raça vai poder viver em paz. Olha só, que maravilha, que coisa, que finesse, que qualidade de escrita, não é mesmo? Um personagem que está se tornando um completo do nazista. E o problema é que isso vai crescendo e a gente vai vendo o Eren se perdendo nisso e tudo mais, e se tornando o vilão da história, por assim dizer, né? Mas aí a gente chega nos últimos capítulos de Shingeki. Eu vou pular completamente o que acontece depois da ilha e tudo mais, porque não é sobre isso, não é sobre isso aqui. O problema disso aqui é, assim, quase que exclusivamente os últimos dois capítulos de Shingeki. O capítulo 138 e o capítulo 139 do mangá. Porque o que é que acontece? Ali é o clímax de tudo que aconteceu. O conflito está no ápice. Tá lá o Reiner segurando uma horda de titãs, enquanto o Armin tá de titã colossal saindo do murro com um Eren de titã colossal também. Eren que virou minhoca, depois virou gente, uma bagunça, aí o pessoal voando num titã pássaro, e é bagunça, e é tiro, e é bala. E aí a gente vê no último quadro do anime a Mikasa decapitando o irmão dela, né? E aí, ok, o irmão dela era o vilão e ela matou o vilão. Seria legal se fosse só isso. Mas ela decapita o irmão dela e beija a cabeça decepada do irmão dela. E é aí
Foi neste capítulo que eu olhei para Shingeki e falei, que tragédia que é esse mangá. E aí a gente, depois disso, consegue ir um buraco ainda mais embaixo, que é o capítulo 139. O capítulo 139 começa com uma visão de uma conversa entre Armin e o Eren, né? Eles estão nessa dimensão em que estão todos os titãs conectados nessa linha da vida, do universo, que está tudo interligado, nessa entidade que é a Ymir, né? A deusa Ymir, ou a Ymir. Lá eles estão conversando sobre os motivos do Eren, as motivações dele, e sobre o descontentamento do Armin para com as ações do Eren, né? E o Eren tá lá e ele fala que, que eu afastei vocês de propósito para que vocês me matassem e se tornassem heróis. E o Armin vira para ele e fala, nossa, Eren, obrigado por ter virado um genocida por nós. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que o cara que virou um genocida e exterminou 80% da população mundial na tentativa de praticamente cometer eugenia, ele se torna, no final da história, um herói? Ele se torna o bonzinho no final da história? Os meios dele justificaram o fim na cabeça desse autor filho da puta, sabe? Eu até perco, eu não consigo, eu perco a minha linha de raciocínio, eu perco a minha capacidade de falar uma tragédia dessa, sabe? E não para por aí, o patrão ficou maluco, porque depois a conversa continua e o Eren vai falar sobre as motivações da Ymir, né? E o Eren vira e fala que a Ymir, por incrível que pareça, era apaixonada pelo Rei Fritz. Rei esse que matou a família dela, queimou a casa dela, arrancou a língua dela, torturou e abusou sexualmente dela por toda a vida dela. E o sentimento que ela tinha por ele era paixão. E, além disso ser simplesmente uma ofensa no mais alto nível, para qualquer coisa que se tem de bom no mundo, você pegar uma situação dessa de uma mulher numa situação de que ela está sendo simplesmente usada e ela se apaixona pela pessoa que está dominando ela, é simplesmente um absurdo. Não faz nem o menor sentido narrativamente falando. Porque quando a gente viu o que aconteceu com ela para ela fazer os titãs e tudo mais, aquele sentimento que ela sentiu ali era puro e completo ódio. E nada além disso. Então não faz sentido. Além, obviamente, de ser uma verdadeira ofensa. É um absurdo uma coisa dessa. É um absurdo alguém escrever isso passar na mão de um editor e o editor virar e falar, não, tá tudo bem, sabe? Isso tudo só para justificar, eu tenho certeza que é só para justificar o fato da Mikasa decapitar ele e dar um beijo nele morto. A irmã dele beijando ele com ele morto. Porque o que eu entendo que o autor quis passar é que se a Mikasa conseguiu amar o irmão dela até o fim, mesmo após as atrocidades que ele fez, e ainda assim ela teve a coragem de matar ele, então ela libertaria a Ymir da dor do amor dela, como é descrito no mangá. Da dor do amor dela. Amor pelo homem que destruiu a vida dela. É trágico uma coisa dessa. E ainda assim, por incrível que pareça, não para por aí. Porque a gente vê ainda depois a história falando que talvez Eren estava certo. E que talvez a escolha certa, no final das contas, fosse o puro extermínio. O completo genocídio. A completa eugenia. No final da história, a história tá virando e falando que eugenia era a solução. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que essa é a mensagem final do anime? De que enquanto houverem raças diferentes, as pessoas vão sempre estar em conflito. Essa é a mensagem final de Shingeki no Kyojin. É uma mensagem fascista, é uma mensagem preconceituosa, é uma mensagem genocida, é uma mensagem eugênica, é uma mensagem nazista. E é isso que é Shingeki no Kyojin. É nada mais, nada menos do que um mangá nazista. É triste. É triste o final de Shingeki. É simplesmente a pior coisa que eu já li na minha vida. E não tem absolutamente nada
na história toda que justifique esse final. Os meios não justificam o fim, sabe? Simplesmente não justifica. E nada justifica o final de Shingeki no Kyojin. Muito obrigado a você que escutou até aqui, que assistiu até aqui, né? Eu precisava desabafar. Talvez isso aqui vai virar outras coisas. Talvez eu venha falar aqui de outros animes, outras coisas. E eu espero que sim. Se você gostou, sei lá, curte, compartilha, sei lá, faz qualquer coisa aí. E o Rokushita, ele é também um podcast, então se você quiser ouvir eu, o Yoshi, o Pelux e a Fernanda falando sobre animes e também sobre séries e filmes, por favor, pense em acompanhar a gente, o link tá na descrição, também com o link da minha Twitch, twitch.tv/bobucho, eu faço umas lives lá, sempre jogando, conversando, falando sobre anime, videogame, coisas afins, então apareça por lá se você quiser, o link de tudo vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.